Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Servidor Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto Futurice, que se está discutindo tanto, mas que pouca gente tem consciência ou detalhes sobre o que realmente isso significa. Então vamos começar entendendo um pouco isso, como isso afeta as universidades e os institutos federais e também qual pode ser o nosso posicionamento em meio a tudo isso. Para começar, a gente tem que lembrar que Futurice é o nome de um projeto proposto pelo Ministério da Educação, que foi trazido aí ao conhecimento das pessoas no dia 17 de julho e ainda está para discussão para as universidades, para os reitores especialmente, diretamente com os conselhos superiores, tanto de universidades quanto de institutos federais. Agora, qual é a realidade do Futurice? Eu quero citar para você o artigo 207 da Constituição, que você pode pesquisar depois e ler com mais calma, por uma questão de economia de tempo, mas o artigo 207 da Constituição diz que nós temos nas universidades e por consequência também nos institutos federais, ou seja, as instituições de ensino superior, autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Veja, são vários aspectos. Autonomia didática, ou seja, para o ensino, para a produção científica, autonomia administrativa, ou seja, as decisões no interesse da administração pública no objeto ensino, pesquisa e extensão, o tripé, e a gestão financeira e patrimonial, como e o que fazer com o dinheiro, inclusive com o patrimônio das universidades. Vai desde os terrenos, aos prédios, aos equipamentos, a tudo isso, tanto o patrimônio físico mobiliário quanto imobiliário. Esse é o primeiro aspecto. E é, inclusive, o principal aspecto que tem sido levantado como negativo por parte de muitos reitores e muitos profissionais da educação, dizendo que o projeto Futurice é, na verdade, uma tentativa de quebrar, de minimizar ou de flexibilizar essa descentralização ou essa autonomia que as universidades e institutos federais possuem. Essa é a ideia que se coloca por trás de uma proposta que é bastante complexa, bastante rebuscada e que traz inclusive algumas características que nós já conhecemos do passado. Eu vou começar pelo aspecto de que o Futurice propõe que a governança e a gestão das universidades e dos institutos federais seja colocada para uma organização social, ou uma chamada OS. Aí que começa o problema, porque as pessoas em geral não sabem o que isso significa. Então vamos começar por esse ponto. Para você entender o que é uma OS, a gente tem que entender a diferença entre ONG, entre terceiro setor, OS, OCIP, associação, fundação, essas coisas todas. Aliás, hoje há universidades que são geridas por fundações. E temos diversas associações que prestam serviços, inclusive, para o Ministério da Educação. Isso não tem nada de novo. Essas classificações organizacionais já existem há bastante tempo. Aliás, o Instituto Federal do Paraná conhece muito bem a noção de organização social, porque nós já tivemos termos de parceria com os CIPs. Isso em 2010, 2011, 2012 até 2013. E todo mundo se lembra do grande conflito e problema que nós tivemos com os CIPs no IFPR, o caso de corrupção que se tornou a Operação Sinapse no IFPR, a operação da Polícia Federal, se deu exatamente por conta do trabalho de duas OCIPs que tinham termos de parceria com o IFPR. Então, já para antecipar, o IFPR tem trauma nessa área. Então, todos nós já vivenciamos o que pode dar errado no extremo com a participação de organizações sociais dentro da universidade. Para que você saiba, primeiro que é uma ONG. ONG é uma organização não governamental. Só que isso é mais publicidade, é mais a ideia, é mais o fundamento dessas organizações. Não existe na lei uma classificação do que seja uma ONG ou, por exemplo, vamos montar uma ONG. Qual é a lei? Não existe isso. É um termo que é utilizado para classificar, na verdade, sociedade civil que é organizada sem fins lucrativos para desenvolver propósitos voltados para a sociedade. Isso apareceu a primeira vez em 1950 e foi um termo utilizado pela ONU. E por isso se tornou famoso aí
no mundo inteiro. Seriam instituições privadas que não tinham interesse de lucro e que praticavam ou que desenvolviam atividades voltadas para os interesses sociais, direitos humanos, meio ambiente, saúde, educação popular, cultura e tantas outras atividades. E em 98 e 99 foram desenvolvidas duas leis, a lei das OSs e a lei das OCIPs. E é aí que a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Portanto, a OS, a organização social, que é o que o Futurice está propondo, que a gente tenha organizações sociais gerindo, numa parceria público-privada, gerindo e fazendo a governança das universidades e dos institutos federais. Essa OS ela foi criada pela Lei 9.637. Além da OS, você tem que entender que nós temos a OSC. E temos, especificamente no Brasil, como eu disse, duas espécies, OS e OCIP. Temos as OCIPs, que foram criadas pela Lei Federal 9.790, de março de 99, em que instituiu aí uma classificação que é aplicável às pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos, ou seja, as próprias associações e fundações. Então, a natureza jurídica é de associação e fundação, que recebe uma classificação, tanto no caso das OCIPs quanto OSs, recebe uma classificação por parte dos órgãos do governo e dizem, a partir de agora, você vai ser tida e vista como uma OS ou vai ser tida e vista como uma OCIP. E a grande diferença é que as OCIPs fazem uma parceria público-privada por um documento chamado termo de parceria, que funciona como se fosse um contrato, e as OSs, que é a proposta agora do Futurice, tem um documento que é chamado de contrato de gestão. Agora veja, entender o contexto em que a proposta do Futurice está acontecendo. Nós temos um ministro da Educação que entrou depois de uma troca que aconteceu no começo do ano, e temos uma relação direta entre o Ministério da Educação e o Ministério da Economia. E sabemos que o Paulo Guedes é o ministro da Economia e que define, inclusive, os cortes. Então, o chamado contingenciamento, que tanto está sendo dito, que é da ordem de 30% na média sobre as universidades e sobre os institutos federais. Esse Futurice é uma ideia que é desenvolvida a partir do Ministério da Educação, mas com uma relação também com o Ministério da Economia. E eu quero fazer um alerta aqui. Se você for analisar a história do ministro da Economia, Paulo Guedes, você vai ver que ele participou e participa de grandes investimentos no mercado de educação, inclusive educação à distância. A irmã do Paulo Guedes é a presidente da Associação de Universidades e Instituições Privadas no Brasil e que representa, inclusive, eu tenho algumas informações aqui, representa, inclusive, esta Associação Nacional de Universidades Privadas, a chamada ANUP, representa os maiores monopólios de educação do Brasil, que seria aí a Anhanguera, Estácio, a Croton, a Uninove e Pitágoras. Então, a irmã do ministro da Educação, do ministro da Economia, é a presidente dessa associação e que representa aí os interesses de todas essas grandes empresas e grupos que vêm comprando, na verdade, todas as universidades que estão à disposição aí no Brasil. Já mostra que nós temos aí uma relação de uma perspectiva de mercado muito forte na cabeça do ministro da Economia e que isso também perpassa a cabeça do ministro da Educação. Então a proposta vem de um contexto de mercado. E sabemos que as universidades públicas no Brasil, elas não são necessariamente ou especificamente ou somente mercado. Elas têm também um projeto de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, de inserção de pessoas na economia e não necessariamente de valorização apenas do mercado de trabalho. Apesar de os institutos federais terem um foco de produção de mão de obra para o mercado de forma mais rápida, temos um compromisso também de formação humana com essas pessoas, o que leva a uma preocupação que se desenvolve não apenas no sentido mercadológico. Bom, mas voltando ao foco aí do Futurice, o objetivo do Futurice é o seguinte, é chamado de Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras. Ele fala também do ensino, da proposta, inclusive dos cursos. E já deixa bem claro
que para a pós-graduação poderá ser cobrada a mensalidade. Então já temos aí, com certeza, mesmo que mascarada, uma forma de criar uma privatização da educação de alguma forma. A participação do Futurice será por adesão. Aí vem a primeira história para boi dormir, nesse projeto. Porque você propõe e diz que é por adesão. Mas o que você faz antes de dar a opção para as pessoas, para elas poderem discutir e escolher? Você faz um corte, um contingenciamento de mais de 30% dos recursos e faz com que as universidades e institutos quase passem dificuldades para manter o papel higiênico nos banheiros dos alunos, para manter coisas básicas, para pagar a luz e pagar a água. Então, primeiro se cria o caos para vir com uma proposta e essa proposta ser alvissareira, interessante, muito do canto da sereia envolvido nesse projeto. E o que começa a pegar mesmo é que reitores, diretores, pró-reitores, numa situação de parceria público-privada com o OS, perderão em grande parte o poder de gestão, porque isso será transferido para essas organizações sociais. E como eu disse, especialmente no FPR, nós já conhecemos um pouco como funciona essa transferência de gestão. Como eu disse, na educação à distância do IFPR, nós tivemos aí a Operação Sinapse e situações graves de desvio de recursos, e esses desvios eles aconteciam, essa corrupção ocorreu exatamente num termo de parceria de uma OCIP, ou de duas OCIPs, que eram contratadas e que tinham todos os critérios que o governo exigia para que pudessem ser contratadas. E o projeto traz que eles devem apoiar a execução das atividades vinculadas aos eixos que eu citei, apoiar a execução dos planos de ensino, pesquisa e extensão pelas instituições, ou seja, o tripé todo, não sobra nada para a gestão da instituição, realizar o processo de gestão dos recursos relativos a investimentos em empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que seriam essas agências de inovação que nós temos, e auxiliar na gestão patrimonial dos IFs. Aí vem uma coisa interessante. Você já parou para analisar a proposta de onde vem o dinheiro e como seria a construção dos orçamentos e dos recursos para o Futurice? Pois bem, o Ministério da Educação apresentou o programa da seguinte forma: uma composição que chega a 102,6 bilhões de reais, que seria aí o conjunto de recursos para o Futurice. Viriam 33 bilhões de fundos constitucionais, que são aqueles repasses previstos em lei, que o governo faz para as instituições de ensino. Seria aí um número de 17,7 bilhões de leis de incentivos fiscais e depósitos à vista. 1,2 bilhão pela lei Rouanet, que seria destinada aí para bibliotecas, museus e espaços culturais das universidades. 700 milhões de utilização do espaço público por comodato ou cessão de imóveis, ou seja, vamos virar aí uma imobiliária, vamos passar a alocar e cobrar aluguéis dos imóveis, e também com fundos patrimoniais, com doações de empresas ou ex-alunos, e 50 bilhões, presta atenção, 50 bilhões de um fundo imobiliário que vai administrar os imóveis da União. Você sabe o que é um fundo imobiliário? Isso é mercado aberto, é um mercado de investimento, onde você cria um fundo, estabelece critérios, lança isso no mercado e você coloca esse fundo sob as regras econômicas e financeiras do mercado variável. Mas nós sabemos que esse tipo de investimento também pode causar prejuízo. Isso tudo por meio de medidas de gestão, estabelecendo limites de gasto com o pessoal das universidades e tentando burlar esses limites por meio da geração de recursos fora do orçamento das universidades, portanto, podendo ter remunerações de natureza privada, mas autorizadas, inclusive, para professores e gestores, contratação de gestores, salários e até super salários no vínculo entre o salário do servidor e mais o que vem de fora, o que parece bonito no primeiro momento, mas que num país como o Brasil pode ser extremamente complicado. Essa proposta foi apresentada sem nenhuma discussão prévia com os reitores. Os reitores nunca foram chamados para discutir a proposta que seria apresentada. E muito menos foram chamados para discutir os critérios ou foram consultados a partir da expertise e do conhecimento de gestão secular das universidades. É uma imposição de uma proposta
com a ideia: aceitem ou não aceitem. Quem aceitar vai ter liberação de recursos, inclusive desse contingenciamento. Quem não aceitar vai ter que ficar dentro da realidade de limitação de gastos e de limitação de recursos que o governo tem apresentado. O projeto não apresenta com clareza muitas questões, aliás, aparece a seguinte expressão: de acordo com o regulamento que será feito. Diz ainda que aquele que adere ao Futurice adere também a essa integralização de futuras normatizações ou regulações. Outra coisa que está muito clara também é a perspectiva que o ministro da Educação tem mostrado no seu discurso, quando vai na Câmara dos Deputados e nas comissões, dizendo que tem que valorizar mais as ciências exatas, as ciências duras, e valorizar muito mais a pesquisa, apenas a pesquisa que produz resultados medidos materialmente, e não necessariamente as ciências humanas ou as ciências sociais, que estão sendo colocadas como se fossem de segunda classe ou se fossem de critério inferior, o que é muito complexo, porque até para você imaginar uma ida à Lua ou ida a outros planetas, você tem complicações, por exemplo, do ponto de vista psicológico, de como essas pessoas vão poder estar no espaço por meses e anos, e aí surge a necessidade da presença de pesquisas de profissionais das áreas humanas, mas isso não está sendo visto ou colocado de acordo com o peso que merece. Qualquer visão cartesiana, qualquer visão que seja muito extrema ou que estabeleça limites muito estereotipados entre um ramo da ciência e outro é sempre perigoso, formam preconceito e formam discriminação entre as áreas do conhecimento, coisa que não deve haver. O conhecimento ele é uno, ele se desenvolveu a partir de um tronco filosófico e houve especificação em várias áreas e elas são complementares, inclusive elas são interdisciplinares, criando a expectativa de que o mercado privado vai investir dentro da universidade para a produção de conhecimento e produção de técnica, inovação, protótipos e projetos para o próprio mercado. E sabemos que o Brasil não tem essa tradição. E sabemos que o empresário brasileiro não investe dinheiro na universidade, nunca investiu. As doações são mínimas. E não é agora que nós vamos ter aí um investimento dessa forma, porque as universidades, inclusive, não permitem que os empresários determinem as linhas de pesquisa e os resultados. Nós não vamos virar prestadores de serviço para desenvolvimento de projetos para empresas. Na verdade, a produção do conhecimento ela não é voltada especificamente para o lucro ou para o desenvolvimento de um projeto de P&D que ocorre já nas grandes instituições, nas grandes empresas. Então isso também é uma expectativa que não tem característica ou perspectiva de desenvolvimento rápido ou desenvolvimento em poucos anos, o que vai ser uma frustração generalizada. Então precisamos realmente analisar isso com bastante calma e precisamos ter uma posição clara, discutir esses assuntos. No nosso Instituto Federal, por exemplo, tivemos eleição agora recentemente, eu não vi esse tema sendo discutido. Todos os candidatos fugiram dessa questão quando perguntados se apoiavam ou não o Futurice. A resposta clássica foi: temos que sentar, temos que conversar, temos que analisar, está aí a consulta aberta. Nós queremos uma posição clara. Várias universidades aí pelo Brasil afora já têm bloqueado essa ideia, já tem negado o Futurice, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UTF-PR aqui no Paraná e muitas outras universidades aí pelo Brasil afora têm se negado a apoiar esse projeto Futurice e todos entendem que as limitações que são colocadas são muito maiores do que os possíveis benefícios que são colocados dentro do seu projeto de ensino público e gratuito, mas também com desenvolvimento. Por que não trazer essas ideias para desenvolver ainda mais as parcerias público-privadas, para permitir a flexibilização em alguns aspectos, para que realmente haja uma relação melhor com o mercado, porque é algo tão trágico, algo tão extremo de mudar inclusive o sistema de gestão, de transferir o patrimônio das universidades para fundos de investimento, coisas que são extremamente perigosas e que num prazo aí de poucos anos a gente pode ter uma mudança radical em todo o sistema. Agora, cada um de nós tem que buscar, ler, aprender, professores, técnicos, alunos e inclusive a alta gestão, buscar aprofundar essas questões e levar isso de forma muito decidida ao Ministério da Educação na posição que vai ser tomada. Uma posição que não deve ser de gabinete. Reitor não deve tomar essa decisão sozinho, nem o Consup. Deve consultar a comunidade, isso é muito simples e muito fácil de fazer, é o que a gente espera. Para você tomar um pouquinho mais de informações e conhecer melhor, eu vou deixar alguns links
para que você possa aprofundar o conhecimento sobre o Futurice. Obrigado.